Bora falar de futebol? Bora falar da semifinal da Copa Libertadores da América, hein? Vocês adoram a discussão de quem é o favorito, então eu vou trazer números, dados, análises, olhares, armas e também a minha opinião nesse vídeo aqui. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho aqui embaixo, deixe o seu like que é importante para o vídeo, já solta ele aí que ele é de graça e ao final do vídeo, claro, deixe o seu comentário, responde a pergunta aí, quem é o favorito para esse confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro? Deixa a sua opinião também, uma sugestão, uma ideia, uma crítica construtiva, um elogio, o que você quiser, combinado? Então, sem perder tempo, bora pro assunto do vídeo, bora falar desse Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu separei vários pontos aqui para analisar e já começo o vídeo falando o seguinte: favoritismo não dá ao outro a condição de zebra. Quando um é favorito, não é absolutamente natural que o outro seja zebra. Às vezes isso acontece quando a gente pega um time muito mais forte contra um time muito mais fraco. Quando nós estamos olhando dois times fortes, um pode ser favorito e o outro vencer não significa zebra. Não é demérito não ser favorito nesse confronto, tá bom? Então vamos lá, é basicamente sair do muro e não falar que são só duas grandes equipes e ponto final. Então vamos lá, para dar minha opinião, resolvi fazer uma pesquisa, resolvi trazer questões de números defensivos, números ofensivos, a sequência dos dois times, tanto a sequência mais longa quanto a sequência mais curta, momento, enfim. Vamos começar pelo Atlético Mineiro? Vamos começar pelo Galo. Eu resolvi pegar 21 jogos do Atlético Mineiro, mas por que 21, não 20, não 10? Vou explicar. O Atlético Mineiro, ele tem uma sequência muito interessante nesses 21 jogos, é um recorte grande, e antes desses 21 jogos, o Atlético ficou 3 partidas sem ganhar um jogo. 3 partidas sem ganhar um jogo. O Atlético não conseguiu vencer a Chape, o Ceará e o Santos no final de junho. Dali para frente foram 21 jogos, e o Atlético embalou. Olha só, para você ter uma ideia, anotado aqui, 21 jogos, 16 vitórias, 4 empates e só uma derrota nesses 21 jogos. Aproveitamento de 82%. É um aproveitamento altíssimo, totalmente fora da curva. E eu tô falando de 21 jogos, tá? Para se ter uma ideia, nesses 21 jogos, o Atlético Mineiro, ele só sofreu gols em 8. 1/3 desses 21 jogos. Veja só que recorte grande e interessante. E olha só, marcou gols em 19 desses 21 jogos. Vou repetir. Ele sofreu gols em 8 desses 21 jogos. E marcou gols em 19 dos 21 jogos. Quantos gols? Foram 36 gols marcados, uma média aí de 1,7 gol a cada jogo. Que na verdade a gente pode resumir aí que mais 6 gols e o Atlético teria uma média de 2 gols por jogo. É realmente algo muito alto, muito alto. E veja só, eu resolvi aproximar um pouco para trazer mais perto esse olhar. Porque quando a gente pega 21 jogos, pode ocorrer uma oscilação, os números melhores podem estar no começo e aí a média do finalzinho desses jogos já é uma média baixa, mas aí misturou e subiu. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar os últimos 10 jogos. E é interessante pegar os últimos 10 jogos do Atlético, porque é justamente depois da derrota para o Bahia. A única derrota do Atlético nesses 21 jogos. Ele sofre essa derrota e aí tem outros 10 jogos pela frente até esse confronto com o Palmeiras. Nesses 10 jogos pela frente, o Atlético Mineiro tem 8 vitórias e 2 empates. Não perdeu, como eu disse. 8 vitórias e 2 empates. 18 gols marcados nesses 10 jogos e apenas 4 gols sofridos. Um ataque muito forte que beira aí os 2 gols por partida, assim como o recorte dos 21 jogos, e uma defesa que sofreu 4 gols em 10 jogos, também um número muito interessante. Time base desse Atlético Mineiro, para a gente olhar um pouco, não só para os números, mas também para as armas e como esse Atlético se comporta. É um Atlético que trabalha com Everson no gol, pelo menos mais recentemente, né? Mariano, Natan, Júnior Alonso e Arana. Jair e Alan, Nacho, Zaratio, Hulk e Vargas. Então, repetindo, Everson, Mariano, Natan, Júnior Alonso e Arana. Jair e Alan, Nacho, Zaratio, Hulk e Vargas. Atenção para esses 4 jogadores, Nacho, Zaratio, Hulk e Vargas. Um quarteto bem interessante, com uma movimentação muito intensa e que ainda tem o apoio dos 2 laterais. Em vários momentos, tanto o Mariano
quanto o lateral esquerdo Guilherme Arana sobem e aparecem para concluir jogadas ou para dar o passe final juntos. Esse ponto é bem interessante, mais para frente eu vou chegar nele, interessante para o Atlético e interessante para o Palmeiras também. Mas o foco agora é analisar um pouco do Atlético. E olha só, dentro dessa movimentação, a gente vai ver o Zaratio, por exemplo, aparecendo demais, pisando na área. Demais pisando na área. Pode aparecer aberto? Pode aparecer aberto. Mas é um jogador que vai pisar na área muitas vezes para ocupar o espaço de um atacante que saiu da área, como por exemplo o Hulk, que abre o jogo, surge pela direita, o Vargas é um cara que cai mais pela esquerda, o Nacho é um cara que aparece na intermediária, o Zaratio ocupa espaço. O Zaratio muitas vezes está no campo de defesa, é um cara que corre demais, é muito interessante esse jogador, e ele já apareceu pisando na área e fazendo gol. O Zaratio, por exemplo, ele recebe um cruzamento do Hulk para fazer um golaço de voleio contra o River Plate. Ele também faz um gol contra o Fortaleza depois de um cruzamento do Hulk pela direita que o Vargas domina, centralizado, e ele está bem pertinho do Vargas, ele recebe e finaliza. Então veja só, é uma dinâmica que o Atlético tem de movimentação. E claro, o Hulk cai muito pelo lado direito, como se imagina. Detalhe em relação a essa movimentação do Zaratio ocupando espaço e o Hulk abrindo pela direita. Isso não significa que o Hulk vai ser um jogador ponta. Ele vai aparecer muitas vezes para puxar contra-ataque. É um baita jogador, porte físico absolutamente impressionante. Na China se cuidou visivelmente e o Hulk tem feito isso. Tem puxado contra-ataques, tem batido de fora da área quando necessário, é batedor de falta também, leva perigo dessa forma e aparece muito bem pela direita para dar assistência, para cruzar, não é só um finalizador. E outro que pisa na área é o Nacho. O Zaratio pisa um pouco mais, mas o Nacho, por exemplo, fez gol contra o River Plate pisando na área. Pisando na área. Mas é um jogador que trabalha muito mais no setor de intermediária, tá? Enfim, falando desses jogadores, claro que é bom ressaltar a questão do Vargas, não só um jogador pelo lado esquerdo, mas ele também puxa para dentro para a finalização. Vargas é aquele cara que é o ponta que ele pode buscar linha de fundo? Pode, mas não é o grande objetivo dele. Ele vai cortar para dentro para chutar. E ele fez isso, por exemplo, contra o Fortaleza, quase fez um golaço. É um exemplo de jogada que ele puxa e acaba participando. E o contra-ataque desses caras, juntos, é um absurdo. É muito interessante. Por quê? Contra o River, fez gol de contra-ataque. Contra o Fluminense, Copa do Brasil, gols em velocidade. É um time que sabe fazer isso quando é necessário e quando o adversário dá espaço. Porque o Hulk puxa muito bem o contra-ataque, o Nacho consegue fazer tabelas em contragolpe, muita gente pode achar que o Nacho é jogador lento, que ele é mais ágil do que veloz, não, ele é veloz também. Então, é um time que sabe contra-atacar e sabe atacar em bloco, sabe atacar com muita gente. E aí entram os laterais nessa história. É só observar o Mariano e o Arana e o Arana. O Mariano é um cara que, de um modo geral, ele sobe, mas ele sobe e cruza da direita antes da paralela da grande área. Ele não vai tanto à linha de fundo. Agora, o Arana vai muito à linha de fundo. É um lateral quase ponta. O Mariano é um lateral mais lateral. Ele fica um pouco mais ali esperto para voltar. O Arana já é um cara que sobe demais. Já é um cara que vai até a linha de fundo para fazer cruzamento e é um cara que vai até dentro da grande área no segundo pau para receber cruzamento do Mariano. Finaliza demais de fora da área. Cruza bastante, cabeceia, participa muito do setor ofensivo do Atlético Mineiro. É jogador de finalização e de construção, ainda que seja um lateral. O Mariano já é mais de construção, não chega tanto à linha de fundo. Se você observar até o mapa de calor dos dois jogadores um dia, no aplicativo, você vai ver que ali pertinho da bandeirinha de escanteio, pertinho ali do trecho final do campo, o Mariano não aparece tanto. Agora, o Arana está muito por lá e tem também um deslocamento muito para dentro, porque ele gosta de finalizar, então ele gosta de se deslocar um pouco mais para centralizar o seu chute. Ele não fica, claro, na meia-lua, mas ele se aproxima da meia-lua para concluir a gol e é muito perigoso, faz o goleiro trabalhar. Enfim, essa é a diferença entre Mariano e Arana. E aí, nos últimos 10 jogos, falando desse ataque tão poderoso, né? A equipe do Atlético Mineiro, veja só, tem 126 finalizações, eu levantei esse número. 57 delas foram no gol. A gente está falando aí de 18 gols marcados. Basicamente, o Atlético, a cada 4 finalizações, 2 elas vão na direção do gol. A cada 2 finalizações, praticamente uma vai na direção do gol. E por isso faz
o goleiro trabalhar tanto. E é um time que finaliza demais. Como eu disse, o Hulk é um cara que bate de fora da área, o Arana é um cara que bate de fora da área, o time chega com muita velocidade, trocando passes muito rápidos e com muita gente, então é uma equipe que está sempre finalizando. Não à toa, nesses 10 jogos que eu olhei de recorte, o Atlético Mineiro finalizou 10 vezes ou mais em 9 partidas. Só em uma delas que não conseguiu superar as 10 finalizações. Então é um time que de fato finaliza muito, finaliza bem e faz gol. Faz gol. Tem 18 gols nesse recorte de 10 partidas. Posse de bola. Aí também vai uma característica legal para falar, porque ela acaba contrastando com a do Palmeiras. Posse de bola, o Atlético nesses 10 jogos, em 8 teve mais do que o adversário. 5 dessas partidas, aí um asterisco aí legal para falar, mais de 60%, ou seja, não foi algo equilibrado que teve um pouquinho a mais. Metade aí dos jogos, o Atlético Mineiro teve mais de 60% de posse de bola, deixando o adversário com 40 ou menos. Então é um time que se impõe muito, é um time que pega muito na bola, é um time que tem a verticalidade quando necessário, mas troca passes e sabe usar os seus laterais e os seus meio-campistas para jogar e para criar situações de área. No fim das contas, é legal destacar o seguinte, mas e a parte defensiva? O Everson vive uma grande fase. O Everson foi acionado pra caramba contra o River Plate. Pra caramba. Fez 2 partidaças. O Everton foi acionado em outros jogos do Atlético Mineiro também. E quando ele aparece muito bem. Por isso o Atlético sofre tão poucos gols. É um time que se impõe, é um time que finaliza muito, é um time que faz muitos gols. E por isso, quando o adversário marca e marca pouco, não faz tanta diferença. Por isso uma sequência dessa nos últimos 10 jogos, de 8 vitórias e 2 empates, contando também com o Everson, paredão, não à toa, foi convocado para a seleção brasileira recentemente. Armas que podem sair do banco de reservas do Atlético Mineiro. Diego Costa. Quando ele entra, o Hulk recua um pouco mais e ele aparece como centroavante. Tem se destacado, mas está ganhando ritmo de jogo. Outros jogadores que entram. O Keno, aberto pela esquerda, jogador que a torcida do Palmeiras conhece muito bem. Tem tranquilidade para jogar, velocidade, finaliza bem, vai para o mano a mano. É um jogador interessante de drible que pode entrar em campo, o Cuca gosta muito dele. Outros jogadores que entram com muita frequência. O Guga, o Natan e o Sacha entram com muita frequência na equipe e dão uma mudança de ritmo, de característica, mas são jogadores bem interessantes também. São armas que o Atlético tem no banco de reservas para mexer numa partida. Atlético Mineiro feito em 12 minutinhos. Vamos para o Palmeiras? Vamos falar desse Palmeiras e já falando de Palmeiras, a gente pode traçar algumas comparações. O Palmeiras, eu resolvi olhar 21 jogos também para ver se tinha algum ponto de comparação para traçar com a equipe do Atlético Mineiro. Olhando os 21 jogos, eu me deparei com o seguinte: depois da eliminação para o CRB na Copa do Brasil e o empate com o Corinthians, o Palmeiras fez 21 jogos. Eu falei, bom, eu vou pegar esse recorte também para ver em relação ao Atlético Mineiro. E o Palmeiras, ele tem um aproveitamento bom, mas a diferença está justamente naquele detalhe que eu falei, na reta final desses 21 jogos. Veja só, Palmeiras, nesse período de 21 jogos, tem 14 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Veja só, 14 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. O Atlético, nesse período de 21 jogos, fez 16 vitórias. O Palmeiras fez 14, o Atlético fez 16. 2 vitórias de diferença. 4 empates o Atlético e 1 derrota. Grande diferença aí. O Palmeiras com 2 empates e 5 derrotas na conta. Então, há uma grande diferença aí. Mas se você observar a porcentagem, o aproveitamento, o Atlético Mineiro tem 82%, o Palmeiras tem 70%. Não é um aproveitamento ruim. É um bom aproveitamento. Está abaixo em relação ao Atlético Mineiro, sem dúvida alguma. Mas o Atlético Mineiro está muito fora da curva em relação ao futebol brasileiro atual. Até, por exemplo, o Flamengo também muito fora da curva em relação a gols, apesar de ter perdido para o Grêmio. Mas também tem tido um aproveitamento letal e ofensivo gigantesco, melhorado um pouco a questão defensiva. Mas enfim, o tema do vídeo é Atlético Mineiro e Palmeiras. E o Palmeiras, ele está com 70% de aproveitamento. Mas a diferença está justamente nos últimos jogos. Nesses 21 jogos que o Palmeiras disputou, ele teve uma sequência de 9 vitórias. 9 vitórias em série. Uma pancada de vitória consecutiva. E depois desandou. Depois encarou uma sequência ruim, que é a sequência atual do Palmeiras. Veja só, depois dessa série de 9 vitórias, passando 5 jogos nessas 9 vitórias em série, em sequência, sem levar gol, o Palmeiras teve outros 9 jogos. E aí, a coisa não foi bem. 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Veja só a diferença. Você sai de 9 vitórias seguidas para 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.
é uma série ruim. Uma série de 9 jogos, tá? Não são de 10, porque o Palmeiras não completou. Depois dessa série de 9 vitórias foram outros 9 jogos. Nesses 9 jogos, o Palmeiras levou gols em 6 deles. Nesses 9 jogos, o Palmeiras levou gols em 6 deles. Veja só saiu sem levar gol em 3 desses 9 jogos. É um número muito impactante defensivamente. E aí você olha o Atlético Mineiro nesse recorte, ele levou gols nos últimos 10 jogos, e aí eu tô pegando os 10 jogos do recorte do Atlético, que é um recorte diferente, como eu disse, depois da derrota para o Bahia, que é um marco nesses 21 jogos. O marco do Palmeiras é o fim da série de 9 vitórias consecutivas. São 9 jogos. E aí, o Atlético, no recorte que eu fiz de 10 jogos, ele levou gols em 4 desses 10. O Palmeiras em 6 de 9. É uma diferença grande. É uma distância grande defensiva de um para outro. E veja só, vamos falar do time do Palmeiras e vamos falar também da questão de como esse time se desenvolve e as armas que tem para pegar o Atlético. E aí tem os detalhes de encaixe. Time base do Palmeiras, que ofensivamente não é uma certeza, mais certo defensivamente. Tem o Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez na esquerda. Mais à frente, Danilo e Zé Rafael, dupla de volantes. Palmeiras com 4 homens de frente também. Rafael Veiga, de modo geral, um pouco mais aberto pela direita. O Wesley mais aberto pela esquerda. O Dudu centralizado, às vezes caindo pela esquerda, fazendo uma inversão de jogo também. E à frente, o Luiz Adriano aparentemente vai ser o titular. Essa é a sensação agora que ele está recuperado de problemas médicos. Enfim, onde está a força do Palmeiras? Força do Palmeiras hoje, olhando para os últimos jogos, para esses 9 jogos basicamente de recorte, ela aparece muito na roubada de bola com contra-ataque e aparece também no passe longo em velocidade, que é uma característica muito conhecida desse Palmeiras, muito letal desse Palmeiras, e que levou o Palmeiras a ser campeão da Copa do Brasil, levou o Palmeiras a ser campeão da Libertadores e leva o Palmeiras hoje a ser segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então, quando você observa isso, você começa a lembrar, por exemplo, de um Palmeiras que sempre busca os lados do campo para avançar. E aí vem muito do encaixe que eu falei do Atlético Mineiro. O Atlético solta o Mariano e solta muito o Arana e vai em bloco para atacar. O Palmeiras pode se aproveitar disso, porque busca os jogos pelo lado. É só lembrar dos gols do Palmeiras contra o Fortaleza, por exemplo, origem pelo lado do campo em velocidade. Olha o gol do Palmeiras do Cap contra o Atlético Paranaense, vitória por 2-1. O Rony recebe do Daverson, uma jogada que surge em velocidade pela direita, com o Breno Lopes, se não me falha a memória, também buscando espaço e velocidade. Olha só, também dá para lembrar do gol contra o Flamengo. O gol contra o Flamengo, o Everton dá o lançamento, e aí o Dudu recebe aberto, solta para o Wesley já mais aberto, ele parte para o drible e finaliza a jogada muito rapidamente. Velocidade pelos lados, tanto para finalizar quanto para dar um passe para dentro e alguém concluir. Palmeiras tem isso como grande característica. E tanto o Dudu quanto o Wesley, citando esse lance, tem se destacado. O Wesley muito mais pela movimentação pelo lado, o Dudu auxiliando, apoiando e sendo também um jogador que puxa contra-ataque pelo meio do gramado, puxa a velocidade pelo meio do gramado, não só a velocidade com os próprios pés, mas também a velocidade de pensamento na enfiada de bola, no passe para o atacante. É um jogador que tem feito isso com alguma qualidade e por isso se firmou como meia no lugar do Gustavo Scarpa, que anteriormente estava nessa posição. E o detalhe em relação a isso é ainda hoje o maior assistente do Palmeiras, mas está no banco, a gente vai falar disso sobre as armas. Voltando aqui ao time do Palmeiras. Essas são as armas. O Palmeiras varia muito em relação a gols também nessa sequência. Um time que oscilou, teve gol de cabeça, teve gol contra a Chapecoense de jogada construída pelo meio, teve uma pelo lado também, com o Dudu participando. Enfim, é um time que oscila, mas de um modo geral busca as jogadas pelos lados sempre, apoiado o lateral pelo Veiga pela direita, apoiado lateral pelo Dudu pela esquerda, com os jogadores também aparecendo pelo meio, o Piquerez subindo para atacar. Então é um Palmeiras que tem uma cara, tem uma identidade, mas nesse momento não está tendo a confiança dos resultados e da performance. O próprio torcedor do Palmeiras tem reclamado muito da performance do time, do desenvolvimento da equipe ofensiva e defensivo, fato que não acontece no Atlético Mineiro. A torcida do Atlético muito contente com a sequência de resultados e também com o desempenho ofensivo e defensivo do time do Cuca. E o Palmeiras, por conta desses problemas defensivos, ele sofre com a questão dos resultados oscilando. E quais são os dois problemas? O primeiro é foco. O Palmeiras contra o Fortaleza perdeu a partida com um jogador a mais. Um jogador a mais levando contra-ataque. Estava empatando o jogo, o jogador do Fortaleza foi expulso e o Palmeiras perdeu o jogo, tomou o terceiro gol com um jogador a mais. Faltou foco, concentração e resolução de jogo. Vamos buscar mais uma partida? Cuiabá. O Palmeiras leva o gol do Cuiabá com 1 minuto de jogo.
E aí o Cuiabá não se sente mais atraído pelo ataque. Ele passa só a se defender, não tenta arriscar muito. Só depois que o Palmeiras se abre completamente é que o Cuiabá começa a dar uma espetada aqui, uma ali e consegue fazer o segundo gol. Mas a falta de foco mudou o jogo e o Palmeiras perdeu pontos para o Cuiabá em casa. Flamengo, olha só o problema do foco aparecendo mais uma vez. Palmeiras abre o placar 1-0. Na saída de bola leva o gol de empate. Então, esse é um ponto muito relevante. E aí vem a questão dos cruzamentos. O Palmeiras sofre muito com cruzamento e isso pode ser um encaixe para a equipe do Atlético Mineiro. O Palmeiras sofre muito com cruzamento na área. Se você puxar na memória, Palmeiras no jogo contra o São Paulo, 0-0, recentemente, no início dessa sequência de jogos de tropeços do Palmeiras, 0-0, o Palmeiras toma 2 gols, impedidos por pouco. É bem verdade, mas são 2 gols em cruzamentos na área. Se a gente puxar mais para frente, contra o Fortaleza, leva gol de bola na área, bola aérea, de cabeça. Contra o Flamengo, bola parada, escanteio, leva gol também. Contra o Atlético Mineiro, os 2 gols que sofre são gols que chegam da linha de lateral, próximo da linha de lateral, jogadas de linha de fundo, cruzamento na área, uma por cima, uma por baixo. Então veja como o Palmeiras sofre quando o assunto é bola cruzada na sua área, seja de forma rasteira, seja de forma até jogada pelo alto. Como aconteceu na Libertadores também contra o São Paulo, no 1-1, que o Palmeiras sofre um gol num cruzamento na grande área, a bola fica quicando, ninguém tira essa bola da grande área e o Luan consegue colocar a bola para dentro. Olha quantos exemplos eu dei. Então, o Palmeiras tem esse problema sério defensivo e o Atlético Mineiro gosta, como eu disse, desse ponto de subir com o lateral direito, o Mariano para cruzar na área, subir com o Arana para finalizar no segundo pau, subir com o Arana para tentar o cruzamento também, o Hulk abrindo para cruzar para a entrada do Zaratio. É um jogo que encaixa para o Atlético. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras tem o encaixe de ver os laterais do Atlético subindo, 4 homens entrando centralizados, os 2 volantes do Atlético avançando na intermediária, e aí, nessa história, sobra espaço nas costas. A verticalidade do Palmeiras pode ser útil nesse momento. E se o Palmeiras conseguir uma letalidade grande e uma eficácia boa o suficiente para abrir o placar, pode mexer muito com o psicológico do Atlético. Eu vou entrar nesse ponto também, mas antes vamos falar das armas para eu chegar no ponto da conclusão de quem de fato é o favorito ou não. Armas. William, como centroavante mais móvel do que o Luiz Adriano e com mais ritmo até, é um jogador que pode ser utilizado dessa forma, está no banco de reservas. Daverson, jogador de bola aérea, jogador que basicamente pode ser utilizado para cruzamento na grande área. Contra o Cuiabá perdeu muito gol assim, mas é um jogador alto e quando você busca esse tipo de jogada, seja aí na oportunidade que você bem entender como técnico, eu, por exemplo, utilizaria isso muito mais no fim de um jogo do que propriamente num tempo inteiro de jogo, mas o Daverson é um cara alto que oferece essa possibilidade para o Palmeiras e ao Abel Ferreira. Felipe Melo é um volante híbrido, que pode ser um terceiro zagueiro na necessidade, dependendo do que o jogo pedir, e é um jogador de bola longa excelente para buscar espaço nas costas do adversário. Gustavo Scarpa, maior assistente do Palmeiras na temporada e tem uma bola parada importante, jogador de ótimo cruzamento e de ótima bola parada de finalização em falta, já fez gols assim nesse ano. Patrick de Paula, um volante de chute de longa distância, pode aparecer e definir um jogo de forma importante, como fez contra o São Paulo, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta da Libertadores. Por fim, o Rony, atacante de velocidade, a depender do que o Abel Ferreira precisar na partida, de explorar mais espaço, o Rony pode ser esse cara que tem muita confiança quando o assunto é Libertadores, algo bastante lúdico, mas ele de fato é muito decisivo nessa competição, que não acontece nas outras de um modo geral. Enfim, dadas então as informações das duas equipes, praticamente o mesmo tempo eu dediquei, hein? Estamos chegando a 24, 12 minutos para cada um, e aí eu vou falar da minha conclusão. Minha conclusão é a seguinte, vamos ver os números, e aí eu vou falar de tendência, vou falar de observar o todo, observar o geral e perceber quem entra com a tendência de se aproximar mais da classificação, de vencer os jogos, observando o momento, observando sequência, observando confiança, observando time base, tudo isso. Veja só, para mim a conclusão é que o Atlético Mineiro começa essa semifinal como favorito. É claro que a primeira partida pode mudar tudo isso no Allianz Parque, mas vamos tentar olhar de forma resumida. Veja só, vamos olhar para o lado defensivo da história? Primeiro vamos olhar para o lado de sequência, melhor, antes de entrar em defensivo e ofensivo. Sequência. Em sequência, os últimos 10 jogos o Atlético venceu 8 e empatou 2. 86% de aproveitamento. Isso gera confiança, e não só confiança, mas os resultados são muito importantes do líder do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado, Palmeiras, nos últimos 10 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, num aproveitamento aí de basicamente 50% dos pontos conquistados. Está muito abaixo em relação ao Atlético Mineiro em sequência. E por isso há também essa questão da confiança que mexe, inegavelmente. Vamos olhar então a parte ofensiva? Olha só, nos últimos 10 jogos do Atlético Mineiro,
9 jogos finalizando mais do que 10 vezes a gol. O Palmeiras finalizou 10 vezes ou mais em 7 oportunidades. Ok, é um número próximo, é um número parecido. Tudo bem, agora vamos olhar mais para frente, vamos olhar quantas finalizações o time está precisando para fazer um gol. Olha só, o Atlético Mineiro, a cada 4 finalizações, 2 delas vão na direção do gol. E com isso, ele chegou a 18 gols nessa sequência de 10 jogos. O Palmeiras precisa de 6 finalizações para que 2 cheguem na direção do gol. Com isso, ele chegou a 12 gols nessa sequência de 10 partidas. É uma diferença grande de gols, é uma diferença que existe também na geração de oportunidade para finalizar na direção do gol, e a gente está falando de 2 times que têm goleiros de seleção brasileira, o Everton e Everson. Então veja só, quanto maior a dificuldade para chegar no gol, mais difícil é para fazê-lo, porque além de chegar e acertar a direção do gol, você ainda vai ter que passar por um goleiro de seleção brasileira, seja qual for o lado. Enfim, ofensivamente, o Atlético vai melhor também, assim como em sequência e em confiança. E defensivamente, nos últimos 10 jogos, e de novo estou pegando um recorte de 10 jogos agora para equalizar tudo, o Atlético Mineiro sofreu 4 gols em 4 jogos diferentes. Não sofre gols há 3 partidas. O Palmeiras sofreu 12 gols em 6 jogos dessa sequência de 10 partidas. Vinha de 3 jogos sofrendo gols em sequência até a partida contra a Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro. Chapecoense que não é parâmetro da Série A nesse momento, vai muito mal, surpreendeu o Red Bull Bragantino em ponto final por enquanto, um turno inteiro sem ganhar um jogo. Então, olhando para o todo, o Atlético hoje tem mais facilidade em finalizar a gol, faz mais gols, e além de tudo vem de uma sequência melhor em termos de confiança. E tem um ataque e uma defesa já bem definidos pelo técnico Cuca. Já o Palmeiras tem sofrido defensivamente, apesar de não mudar muito a linha de defesa, a equipe está sofrendo muitos gols, não está encaixando uma segurança para o time titular e ofensivamente produz com maior dificuldade do que o Atlético Mineiro. Faz menos gols e produz menos oportunidades. Ou melhor, não só produz menos oportunidades, mas é uma equipe que demora mais para acertar a direção do gol quando finaliza. Olhando para tudo isso, o Atlético é favorito. Mas vamos colocar pontos importantes. Olha só, mata-mata tem peso psicológico. Atenção para isso. Tem peso psicológico. Quem abre o placar vai jogar um peso gigante para o outro lado. E isso pode modificar a tomada de decisão de jogador, nervosismo de atleta, nervosismo de comissão técnica. Então, é só até a bola rolar que isso aqui conta, para mostrar a tendência do que cada time pode produzir, do que cada time tem produzido. É para isso que vale olhar o favoritismo. Na hora que a bola rola, precisa comprovar. E aí tem esse ponto. Quem aproveitar melhor os encaixes que tem, pode mexer com o psicológico do outro time. E tem encaixe. Olha só, os estilos de jogo. Veja esse detalhe dos estilos de jogo. A equipe do Atlético ataca pelos lados, mas ataca com um jogo muito apoiado também, se colocando no campo de ataque, com o controle do posse da bola, independentemente do placar, e cruza bastante na área. Cruza com jogada trabalhada. E veja, é um time que faz isso e pode encaixar, porque o Palmeiras sofre com cruzamentos na área. Ao mesmo tempo, o Palmeiras, quando vai atacar, é uma equipe que vai atacar pelos lados. Embora o Atlético não sofra muito recentemente com a parte defensiva, o Palmeiras é um time que pode aproveitar porque esse é o ponto forte dele. Velocidade pelos lados. Com a velocidade pelos lados, o Palmeiras pode fazer o primeiro gol, pode fazer um segundo e pode fazer o que fez com o River Plate, por exemplo. Um 3-0 numa partida de ida, com o encaixe do estilo de jogo que tem. Então, vai ser bem interessante nesse sentido. Outro ponto, jogo com torcida em BH, jogo sem torcida aqui em São Paulo. Isso pode ser algo que pode mexer. Tá? De um modo geral, é bom ter a torcida perto, principalmente em mata-mata, porque é um tipo de jogo que a torcida costuma incentivar até o final, e isso pode ser um fator de favoritismo também para a equipe do Atlético Mineiro, caso de fato se confirme que não haverá, ou melhor, que haverá torcida em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo não haverá. E aí vem o ponto final para fechar essa análise, e agradecendo a você que está aí e assistiu meia hora de vídeo. Aliás, escreve aí nos comentários, eu cheguei até o final. Quero saber quem chegou até o final, é importante. Escreve aí se você vai deixar um comentário, eu cheguei até o final. É o seguinte, favoritismo não coloca ao outro lado a pecha de zebra. Não coloca um selo de zebra no time adversário.
Não necessariamente. Então, para mim, o Atlético Mineiro é favorito por tudo que eu falei, por todas as comparações e análises que eu fiz. Agora, o Palmeiras vencendo o jogo, ele já pode se tornar automaticamente um favorito no próximo jogo, dependendo do placar que ele fizer. O que eu trago é o que a tendência dos números, da análise, da observação, do que o time faz em campo, como se comporta, o que faz com que um time seja favorito. É o resultado daquilo que ele coloca em campo. E o Atlético Mineiro tem tido mais resultado com aquilo que ele coloca em campo, inegavelmente. Não só resultado como performance, tá? Mas isso não dá a entender que se o Palmeiras passar, ele é uma zebra. Não é uma zebra. Apenas que o Atlético, nesse momento, está em um momento superior ofensivamente e defensivamente em termos de confiança e sequência quando a gente olha para o Palmeiras, que em todos esses pontos está inferior ao Galo na minha concepção. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Deixa o comentário. Eu cheguei até o final, Fragoso. Quero ver quem chegou até o final. Brincadeiras à parte, fico muito feliz que você tenha curtido a análise. Espero que você tenha se informado, se divertido, enfim, e saia daqui com uma ideia do que você acha que vai pintar nessa semifinal. Claro! Se você não concorda comigo, bota aqui embaixo. Se você concorda comigo, bota aqui embaixo. Se faltou algum ponto de análise que você queria pensar, também deixa aí para as próximas. Enfim, fique à vontade. Deixa um comentário que é importante para o canal. O espaço é seu. Deixa o like que também é fundamental para o canal. Se você não é um inscrito, se inscreva. Eu vou ficar muito contente também. Deixe seu like, deixe sua inscrição, ative o sininho, comente, seja membro. Enfim, faça tudo o que você quiser aqui no canal. Deixe seu comentário aí, tá bom? Um abraço. Bora falar de futebol.